Minha vizinha chamou a polícia achando que eu estava batendo na minha esposa. Quando os oficiais chegaram, descobriram que o pedido de socorro vinha do meu papagaio. Eu estava na garagem aberta, do lado de fora da casa, tentando encher o pneu do carro que insistia em esvaziar toda semana. Tava com a bomba de ar ligada e a cabeça cheia, quando ouvi vozes atrás de mim. Me virei e vi 2 policiais vindo pela calçada, com aquela postura séria de quem tá pronto para resolver alguma coisa urgente. Um deles perguntou se minha esposa estava em casa e se podia falar com ela. Eu achei estranho, porque ela tinha saído cedo para visitar a mãe dela. Foi aí que o outro policial disse que receberam uma denúncia de gritos de socorro vindos da minha casa. Na hora eu entendi. Larguei a bomba de ar e fui pegar o culpado. O papagaio, o Charlie, estava no poleiro, gritando do jeito mais convincente possível. "Socorro! Por favor, me ajuda!" A voz era idêntica à da minha esposa. Os policiais ficaram em silêncio por alguns segundos, até que um deles começou a rir. O outro tentou se segurar, mas acabou rindo também. Eu só consegui rir depois, meio sem graça, imaginando o que a vizinha devia estar pensando agora. Eu nunca imaginei que um papagaio pudesse quase me colocar numa viatura policial. A cena parecia saída de um vídeo viral, mas na hora não teve nada de engraçado. Eu estava ali, de bermuda, com a mão suja de graxa e o pneu ainda murcho, tentando explicar para 2 oficiais que o pedido de socorro não vinha de uma mulher apanhando, e sim de um pássaro com talento demais para imitar vozes humanas. Charlie sempre foi o centro das atenções em casa. Minha esposa, Emily, o ganhou do pai quando era adolescente. Ele era praticamente parte da família e tinha um vocabulário assustadoramente extenso. Mas nos últimos meses, depois que ela começou a trabalhar de casa, o bicho começou a copiar tudo o que ela dizia, especialmente quando ela brigava comigo. E ela vinha brigando bastante. Acho que foi isso que mais me constrangeu diante dos policiais. Porque quando Charlie gritava "para com isso" ou "me deixa em paz", ele estava repetindo frases reais. Frases que ela realmente dizia nas nossas discussões. Só que ouvir tudo ecoando pela rua, vindo de uma janela aberta, era outro nível de humilhação. Depois que os policiais entenderam o que tinha acontecido, eles pediram desculpas, rindo de leve. Mas eu percebi que um deles ainda me olhava de um jeito estranho, um olhar meio avaliador, como se ainda tivesse dúvida se aquela história era mesmo verdade. Eu garanti que minha esposa voltaria no fim da tarde e que eles podiam voltar se quisessem confirmar. Eles agradeceram e foram embora. Fiquei alguns minutos em silêncio, observando Charlie no poleiro. Ele inclinava a cabeça para um lado e para o outro, repetindo "socorro, me ajuda", com uma entonação que me arrepiava. Desliguei a luz da garagem e entrei em casa. Era engraçado, mas não totalmente. O som soava real demais. E o pior é que eu sabia de onde ele tinha aprendido. Quando Emily chegou naquela noite, contei o que aconteceu. Ela achou engraçado, mas depois o riso dela ficou meio travado. Perguntou se os policiais desconfiaram de algo, e eu percebi o quanto ela ficou tensa. Disse que não, que eles só riram e foram embora. Mas ela ficou parada, olhando para Charlie, como se o bicho tivesse feito de propósito. Nos dias seguintes, percebi que ela ficou diferente, mais reservada, mais fria. Não era só por causa do papagaio. Nossas brigas tinham ficado cada vez mais curtas, e os silêncios cada vez mais longos. Eu tentava puxar conversa. Ela evitava. Quando eu chegava do trabalho, ela já estava no quarto, com os fones de ouvido. Naquela semana, decidi que ia tentar me aproximar de novo. Falei que a gente podia sair para jantar. Só nós 2, igual antes. Ela disse que não podia, que precisava terminar um projeto, mas algo nela me incomodou. Aquele tom de quem nem tentava mais disfarçar o desinteresse. No sábado, saí cedo para comprar mantimentos. Quando voltei, encontrei a casa estranhamente silenciosa. Charlie não estava no poleiro. Procurei por toda parte e nada. Achei estranho porque Emily nunca deixava ele solto. Quando fui até o quintal, percebi a porta lateral aberta e uma gaiola vazia sobre a mesa. Do lado, um bilhete. "Ele precisa de um lugar mais tranquilo. Não dá para viver ouvindo gritos todos os dias." Meu estômago travou. Eu não sabia se ela estava falando de mim, dela ou do papagaio. Peguei o celular e liguei para ela. Sem resposta. Tentei de novo. Nada. Mandei mensagem. Visualizou, mas não respondeu. Passei o resto do dia tentando entender o que estava acontecendo. O fato é que, desde que ela começou aquele trabalho remoto, alguma coisa nela tinha mudado. Passou a sair com mais frequência e nunca dizia exatamente para onde. Eu não queria ser paranoico,
Mas as ausências começaram a pesar, e agora, levar o Charlie assim, sem dizer nada, parecia mais um recado do que uma decisão impulsiva. À noite, sozinho na sala, fiquei olhando para a janela. E juro que por um instante ouvi de novo aquela voz. Socorro, me ajuda. Só que dessa vez vinha de fora. Abri a porta, mas a rua estava vazia. Nenhum vizinho, nenhum som. Só aquele silêncio estranho. O tipo de silêncio que antecede uma confusão. Fiquei parado na porta por alguns segundos, tentando entender se minha cabeça estava pregando uma peça ou se eu realmente tinha ouvido aquilo. A voz era idêntica à do Charlie. Idêntica. Mas o papagaio estava com Emily. Pelo menos era o que dizia o bilhete. Entrei de novo, fechei a porta e sentei no sofá. Tentei me convencer de que era só coisa da minha mente. Talvez algum vizinho estivesse imitando a situação, ou até um som vindo da TV de alguém. Mas quanto mais eu pensava, mais desconfortável eu ficava. Peguei o telefone e liguei para Emily de novo. Dessa vez ela atendeu, mas a voz estava fria, distante. Disse que estava na casa da mãe, que o Charlie estava bem e que era para eu parar de ligar. Tentei falar que só queria entender o motivo dela ter levado o papagaio, mas ela encerrou a ligação antes que eu terminasse a frase. Fiquei olhando para a tela do celular acesa, com aquela sensação de rejeição queimando no estômago. A casa parecia maior, mais vazia. Eu podia ouvir o barulho do relógio da cozinha marcando os segundos, e o som parecia cada vez mais alto. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina. Trabalho, supermercado, silêncio. Às vezes, eu até esquecia o quanto tudo tinha ficado estranho, até o telefone tocar de novo. Era minha vizinha, a mesma que tinha chamado a polícia antes. Ela disse que ouviu de novo os pedidos de socorro e queria saber se estava tudo bem. Na hora, senti o corpo inteiro gelar. Eu garanti que estava tudo bem, mas desliguei tremendo. Corri para fora e olhei em volta. Nada, nenhum som. Mas depois, quando o vento passou, eu ouvi de novo, fraco, vindo de algum lugar no quintal. Me ajuda, por favor. Corri até o fundo, e quanto mais me aproximava do galpão de ferramentas, mais clara a voz ficava. Abri a porta e o coração quase saiu pela boca. O Charlie estava ali dentro, sujo, com as penas arrepiadas e a gaiola apoiada no chão. Não fazia sentido. Ele estava com Emily. Ela tinha levado ele para casa da mãe. Como diabos o papagaio estava ali de novo? Peguei a gaiola, levei para dentro e dei água. O bicho olhava para mim de um jeito que me deixava desconfortável. Depois de alguns minutos, ele começou a repetir uma frase que nunca tinha dito antes. Não conta pra ele. Não conta. Naquele momento, senti um arrepio percorrer a espinha. Perguntei em voz alta de onde ele tinha tirado aquilo, mas claro que ele só repetia o que já sabia. Não conta pra ele. Aquela noite foi impossível dormir. Fiquei pensando em cada detalhe, em cada briga, em cada vez que Emily sumia por horas e voltava com desculpas vagas. A voz do papagaio ecoava na minha cabeça. No meio da madrugada, decidi mandar mensagem para a mãe dela. Queria confirmar se Emily estava realmente lá. A resposta veio rápido. Ela não veio aqui essa semana. Senti o chão sumir. De manhã, voltei a tentar ligar para Emily, mas o número já dava como indisponível. No trabalho, eu não conseguia me concentrar em nada. Fiquei checando câmeras, redes sociais, qualquer coisa que pudesse indicar onde ela estava. Nada. Nenhuma postagem, nenhuma movimentação. Quando voltei para casa à noite, o Charlie estava inquieto. Andava de um lado para o outro no poleiro, repetindo várias frases desconexas. Mas uma delas me chamou a atenção. Ele dizia, no carro, atrás da loja. Demorei um tempo para entender. A única loja que fazia sentido era o mercado onde Emily sempre comprava ração para ele. Fui até lá quase sem pensar, com o coração batendo rápido. O estacionamento estava quase vazio, só alguns carros espalhados. Dei uma volta, iluminando com a lanterna do celular, até que parei num ponto mais afastado, perto do muro. Ali, entre dois carros cobertos de poeira, estava o SUV dela. Olhei pela janela. A bolsa dela estava no banco do passageiro, o celular jogado no console, mas ela não estava ali. Foi só quando olhei para o chão, perto da roda traseira, que vi algo que fez meu corpo inteiro travar. Um pequeno chaveiro. O mesmo que eu tinha dado para ela no aniversário de casamento. E preso na argola do chaveiro, uma pena verde. Peguei o chaveiro com a mão tremendo. A pena era inconfundível, do Charlie. Aquilo só deixava tudo mais confuso. O papagaio estava na minha casa, mas uma pena dele estava ali, no estacionamento onde o carro da Emily tinha sido deixado.
Olhei em volta, tentando ver se havia câmeras, alguém, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. O lugar estava praticamente deserto. Entrei no carro dela. As portas estavam destrancadas. Dentro, tudo parecia intacto, exceto por uma coisa. O banco do motorista estava completamente recuado, como se alguém muito mais alto tivesse dirigido. Naquele momento, senti uma mistura de raiva e medo. Raiva por ela ter mentido sobre onde estava. Medo de descobrir o que aquilo realmente significava. Peguei o celular dela e tentei ligar, mas a bateria estava zerada. Coloquei o aparelho no bolso e fui embora, com a cabeça rodando. De volta em casa, Charlie me olhava fixamente. Eu não sei explicar o motivo, mas aquilo me deixava perturbado. Quando passei por ele, ele soltou mais uma daquelas frases que pareciam impossíveis de ignorar. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Tentei não reagir, mas senti o estômago virar. Perguntei em voz baixa: "Quem estava aqui, Charlie?" Silêncio por alguns segundos. Depois, ele repetiu, mais baixo: "Atrás da loja?" Era como se ele estivesse me dizendo para voltar. Peguei uma lanterna, deixei as luzes de casa acesas e fui de novo até o estacionamento. O lugar parecia ainda mais vazio à noite. O carro dela continuava lá, do mesmo jeito, mas quando me aproximei da parte de trás da loja, vi uma porta lateral entreaberta, com um brilho fraco vindo de dentro. Empurrei devagar. Era uma área de descarte, cheia de caixas, latas e um cheiro forte de produto de limpeza. Entrei, tentando fazer o mínimo de barulho, e foi aí que ouvi passos. Lentos, pesados. Fiquei imóvel. Uma sombra passou entre as prateleiras. Por um instante achei que era um funcionário, mas a loja estava fechada havia horas. Chamei, tentando disfarçar o medo, mas ninguém respondeu. Os passos pararam. E então, algo caiu no chão. Um pedaço de plástico rolando até bater no meu pé. Peguei. Era uma plaquinha com o nome Emily, escrita com marcador preto. Meu coração disparou. Saí dali rápido, quase tropeçando. Entrei no carro e dirigi sem pensar, com a sensação de que alguém me observava o tempo todo. Quando cheguei em casa, o Charlie estava agitado, batendo as asas e repetindo a mesma frase em looping. "Sai daqui. Ele vai voltar. Sai daqui." Não consegui dormir. Na manhã seguinte, fui à delegacia. Mostrei a mensagem da mãe dela. Contei sobre o carro abandonado e sobre o desaparecimento. O policial me ouviu com atenção, mas quando mencionei o papagaio, ele me olhou de um jeito estranho, como se eu estivesse ficando paranoico. Anotou tudo e disse que iam verificar as câmeras da loja. Voltei para casa e fiquei o dia todo tentando manter a calma. Por volta das 8 da noite, alguém bateu na porta. Quando abri, era a mesma vizinha que tinha chamado a polícia da outra vez. Ela estava pálida. Disse que ouviu de novo a voz da Emily. Não do papagaio, mas da própria Emily, pedindo socorro. Fui até o quintal com ela e juro que ouvi. Era fraco, vindo de algum lugar abaixo do chão. A vizinha ficou apavorada e correu de volta para casa. Eu fiquei ali, tentando seguir o som. Peguei uma pá e comecei a cavar perto do galpão, onde tinha encontrado o Charlie. A cada pá de terra, a voz parecia mais próxima, mas não encontrei nada. Até que, de repente, o som parou, e o Charlie, dentro da cozinha, começou a rir. Uma risada idêntica à da Emily. Fiquei paralisado. O som era perfeito. Era ela. Corri até ele, e quando cheguei perto, ele parou de rir. Olhou para mim e, com a mesma voz da Emily, disse: "Você devia ter me ouvido." Naquele instante, minhas pernas travaram. O tom era exatamente o da Emily. Não só a voz, mas o jeito de falar, o ritmo, até a entonação de raiva misturada com dor. Não era imitação. Era igual demais. Fiquei encarando o Charlie sem saber o que fazer. Ele balançava a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse orgulhoso do que tinha acabado de dizer. Tentei respirar fundo e me convencer de que papagaios só repetem o que ouvem. Só isso. Mas aquilo não parecia repetição, parecia resposta. Peguei o celular e gravei o som. Mandei pro número da Emily, mesmo sabendo que estava desligado. Escrevi: "Se for você, me responde." Nada. Deixei o celular sobre a mesa e sentei na frente do Charlie. Ele ficou quieto por um tempo, só me observando. Depois começou de novo, em um tom mais baixo. "Você cavou, mas cavou no lugar errado." A respiração sumiu. Senti a garganta secar, o coração batendo tão rápido que parecia que eu ia desmaiar. Fiquei parado, tentando entender se alguém poderia ter ensinado isso ao papagaio. Mas quem? E quando? Ele estava comigo o tempo todo desde que voltei da loja. Levantei,
Saí da cozinha e fui direto pro galpão. Peguei a lanterna e comecei a olhar cada canto. Reparei que uma parte do chão, mais ao fundo, tinha uma coloração diferente, como se alguém tivesse mexido ali há pouco tempo. Terra fofa, um pouco úmida. Ajoelhei e toquei. Ainda estava fria. Por um momento, pensei em cavar de novo, mas o medo era maior. Em vez disso, liguei para a polícia. Contei que o papagaio estava repetindo frases estranhas e que eu temia que pudesse ter algo enterrado ali. A atendente ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer que mandaria uma viatura. Esperei na frente de casa. Quando os oficiais chegaram, expliquei tudo. Eles entraram, olharam o galpão e começaram a cavar no ponto que eu mostrei. Eu fiquei do lado de fora, tremendo. O som das pás entrando na terra parecia interminável. Depois de alguns minutos, um dos policiais se levantou e olhou para o colega. O outro parou de cavar. O silêncio que veio depois me deu um nó na garganta. Eles me mandaram ficar afastado. Um deles ligou o rádio e pediu reforço. Foi aí que percebi que tinham encontrado algo. Não consegui respirar direito. Me apoiei na parede, esperando ouvir qualquer explicação, qualquer coisa que fizesse sentido. Um dos oficiais se aproximou e me disse que encontraram uma mala grande, parcialmente enterrada. O cheiro era forte demais para ignorar. Meus olhos começaram a arder. Tudo que eu conseguia pensar era: não pode ser ela. Não pode. Eles abriram a mala ali mesmo. Eu não consegui ver. Um dos policiais pediu que eu voltasse para casa. Outro tirou o rádio do bolso e começou a fazer ligações rápidas. Quando o perito chegou, fui chamado para identificar alguns objetos encontrados dentro da mala. Entre eles, uma blusa da Emily, uma pulseira que eu mesmo tinha dado, mas o corpo ainda não estava confirmado. Eles disseram que precisariam de análise. Fiquei horas respondendo perguntas, horas tentando lembrar onde ela poderia ter ido, quem poderia tê-la machucado. Mas no fundo, eu só conseguia pensar no papagaio, nas frases, nas pistas. Quando finalmente me deixaram voltar para casa, o Charlie estava em silêncio, o poleiro vazio, a gaiola aberta. Fui até a sala e o encontrei no encosto do sofá, parado, com os olhos fixos na janela. Aproximei devagar. Ele virou a cabeça e disse num sussurro: "Eu avisei. Mas você não ouviu. Naquela noite não dormi." Fiquei sentado no chão da sala, observando o Charlie. A luz da rua entrava pelas frestas da cortina, e a cada vez que ele se mexia, eu sentia um arrepio percorrer o corpo inteiro. De madrugada, recebi uma ligação do detetive. A voz dele soava cautelosa. Disseram que a mala continha roupas e pertences, mas nenhum corpo. E então ele perguntou uma coisa que me fez gelar. "O senhor tem certeza que a sua esposa está desaparecida?" Antes que eu pudesse responder, ouvi do outro lado da casa o som de uma porta se abrindo. O som da porta abrindo ecoou pela casa de um jeito que fez meu corpo inteiro travar. Fiquei parado, tentando entender se era real ou se minha cabeça já estava me traindo. A ligação ainda estava aberta, e o detetive perguntou se eu estava ouvindo alguma coisa. Eu não consegui responder. Desliguei o telefone e levantei devagar. A porta dos fundos estava entreaberta, balançando levemente por causa do vento. Ou pelo menos era o que eu quis acreditar. Peguei a lanterna e caminhei até lá, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Quando empurrei a porta, o vento entrou e senti o ar gelado da madrugada bater no rosto. Lá fora nada. Só o quintal silencioso e o galpão iluminado pela luz que os policiais tinham esquecido acesa. Mas então ouvi passos leves, vindos de dentro da casa. Corri de volta e comecei a checar cômodo por cômodo. A sala, a cozinha, o corredor, tudo em ordem. Até que, quando abri a porta do quarto, vi uma sombra se movendo perto da janela. Apertei a lanterna e apontei direto. Era Emily. Pelo menos parecia ser. O cabelo bagunçado, a roupa amassada, o olhar completamente vazio. Por um segundo, achei que estava alucinando. Ela estava pálida, respirando rápido, mas viva. Tentei falar, mas a voz não saiu. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era medo, nem raiva. Era algo mais profundo, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Perguntei onde ela estava, o que tinha acontecido, mas ela não respondeu. Caminhou até o Charlie, que começou a bater as asas e gritar frases desconexas. "Sai daqui! Ele vai ver! Sai daqui!" Emily levantou a mão e o papagaio se calou instantaneamente. Foi aí que percebi. O bicho não estava com medo dela, estava com medo de mim. O silêncio entre nós durou longos segundos, até que ela finalmente falou. A voz rouca, quase um sussurro, disse que não tinha ido para a casa da mãe,
que estava se escondendo. Senti o chão sumir. Perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela olhou para mim e respondeu firme: "Eu vi o que você fez." Meu coração disparou. Tentei entender o que ela estava insinuando, mas ela se afastou, pegou o celular em cima da mesa e mostrou algo na tela. Um vídeo. A imagem era do galpão. Eu aparecia ali, de madrugada, cavando. O mesmo lugar onde os policiais encontraram a mala. Só que naquele vídeo, havia um corpo sendo enterrado. Eu fiquei paralisado. Disse que aquilo era impossível, que eu nunca faria isso. Mas quanto mais eu negava, mais ela me encarava com aquele olhar frio. "Você não lembra, né?" Ela perguntou. "As câmeras gravaram tudo." Peguei o celular da mão dela, desesperado. No vídeo, eu realmente aparecia. Era eu, com a mesma roupa que estava usando na noite em que encontrei o Charlie. Só que eu não lembrava de nada daquilo. Emily começou a chorar. Disse que tentou fugir, mas que eu a encontrei antes, que o Charlie gritava tentando imitar a voz dela, e que foi assim que os vizinhos ouviram os pedidos de socorro. Eu negava, repetia que não podia ser verdade, que eu não lembrava de nada, mas quanto mais ela falava, mais o desespero crescia dentro de mim. Então, ela disse algo que fez tudo desmoronar. O corpo na mala não era meu. Fiquei sem ar. Ela contou que, semanas antes, eu tinha me envolvido num acidente. Um homem morreu. E que desde então eu andava diferente, apagando da memória coisas inteiras. Disse que eu escondi o corpo, mas que depois passei a agir como se nada tivesse acontecido. A mala, o papagaio, os gritos, tudo fazia sentido de um jeito doentio. Eu me sentei no chão, tentando lembrar de qualquer coisa. Emily se afastou, ainda chorando, e disse que ia chamar a polícia. Mas antes que ela conseguisse, Charlie começou a gritar novamente, dessa vez com a minha própria voz. "Não conta pra ninguém." Emily congelou, me olhou assustada, e pela primeira vez, eu também tive medo de mim mesmo. O som da minha própria voz saindo da garganta do Charlie me fez perder o ar. Era igual. Mesmo tom, mesma pausa entre as palavras, até o leve tremor que eu tinha quando ficava nervoso. "Não conta pra ninguém." Ele repetia e repetia e repetia, até que a casa inteira parecia ecoar aquilo. Emily estava encostada na parede, segurando o celular com as mãos trêmulas. Eu podia ver no olhar dela o pavor que só vem quando alguém finalmente junta todas as peças. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas não saía som. O papagaio continuava. "Atrás da loja." "Não conta pra ninguém." "Atrás da loja." Eu levei as mãos à cabeça. As imagens vinham em flashes curtos, rápidos, desconexos. O estacionamento, a mala, minhas luvas sujas, o carro dela parado, e o som do Charlie ao fundo gritando sem parar. Emily chorava, mas não fugia. Disse que ficou escondida por medo do que eu poderia fazer se lembrasse de tudo, que o papagaio só estava tentando avisar o tempo todo, repetindo o que ouviu naquela noite. Sentei no chão, encostado no sofá, tentando organizar os pensamentos. Perguntei o que aconteceu com o homem, o do acidente. Ela hesitou antes de responder. Disse que o corpo nunca foi encontrado, que eu entrei em choque e apaguei tudo da memória. Mas então eu lembrei do vídeo, eu cavando no galpão. A mala. Perguntei se ela tinha visto o que havia dentro. Ela disse que não conseguiu abrir, que não queria saber. Que só fugiu depois de ver a gravação e de ouvir o papagaio repetir as frases que eu dizia no meio da noite. Minha mente parecia se quebrar em pedaços. A cada frase dela, mais fragmentos voltavam. Eu lembrei da chuva naquela noite, do barulho de freios, do corpo caído no asfalto, do desespero, do medo de perder tudo, e depois, o buraco. Emily olhou para mim e disse que me amava, mas que não podia mais esconder isso. Que tinha tentado me proteger, mas agora era tarde demais. Disse que a polícia voltaria em breve, que eles iam abrir a mala direito. A cada palavra dela, o som da minha respiração parecia mais alto. Eu não sabia o que sentir. Culpa, pânico, negação. De repente, o Charlie começou a repetir algo novo de forma ritmada, quase como se fosse uma contagem. 1, 2, 3... Atrás da loja, olhei para Emily. Ela ficou confusa. Eu entendi antes dela. Tinha mais de uma mala. Saí correndo da casa, com ela gritando atrás de mim. Entrei no carro e dirigi até a loja. A polícia já tinha levado a primeira mala. Mas atrás do muro, perto dos containers, havia uma pilha de caixas. E ali, meio coberta por plástico preto, estava outra mala, igual à primeira. Por um momento não consegui me mover.
O peso de tudo me esmagava. Eu sabia o que ia encontrar. A mala estava trancada, mas havia um corte na lateral. Puxei o zíper e senti o cheiro metálico. Dentro, algo embrulhado em plástico grosso, coberto de terra. Quando a lanterna iluminou melhor, vi uma corrente dourada. Um pingente com a letra E. Era dela. Meus joelhos falharam. Eu caí no chão sem conseguir respirar direito. Lembrei de tudo, de uma vez só. A discussão, a raiva, o impacto, o corpo no chão e o silêncio depois. O Charlie não estava tentando avisar ninguém. Ele estava repetindo o que eu dizia enquanto enterrava o corpo dela. Mas então... Quem estava na minha casa agora? Olhei em volta, apavorado, e o celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de texto. Remetente, Emily. Mensagem. Você não devia ter aberto. Fiquei olhando para a tela do celular como se as letras fossem se dissolver a qualquer momento. Você não devia ter aberto. A mensagem ainda estava ali, nítida, impossível de negar. Meu corpo inteiro ficou gelado. A primeira coisa que pensei foi que alguém estava usando o número dela, mas o telefone da Emily tinha ficado comigo. Eu mesmo o peguei dentro do carro dela. Tirei o aparelho do bolso e confirmei. Desligado, bateria morta. Então, como alguém podia estar mandando mensagem daquele número? Olhei de novo para a mala aberta. A pulseira dourada brilhava sob a lanterna, e o cheiro pesado parecia encher meus pulmões. A cabeça latejava. Eu queria fugir dali, mas não conseguia. Foi aí que o som começou. Um som baixo, metálico, vindo de dentro da loja. Passos lentos, o arrastar de algo pesado. Girei a lanterna e apontei para a entrada lateral. A porta, que antes estava fechada, agora estava entreaberta. Emily? Minha voz saiu quase sem ar. Nenhuma resposta. Dei alguns passos para trás. O barulho parou. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que consegui ouvir o próprio coração batendo. Voltei correndo para o carro, liguei o motor e disparei em direção à minha casa. A rua estava vazia e a sensação de estar sendo seguido só aumentava. Quando estacionei, todas as luzes da casa estavam acesas. Eu tinha certeza de que as deixei apagadas. Abri a porta devagar. O Charlie estava em silêncio, imóvel no poleiro. Nenhum som, nenhum movimento. Entrei na sala e logo notei o celular dela sobre a mesa. O mesmo que eu tinha deixado guardado na gaveta. A tela estava acesa e uma nova mensagem piscava. Por que cavar de novo? O estômago travou. Fui até o aparelho. E assim que toquei nele, a tela apagou. Tentei ligá-lo de novo, mas nada. Morto. Do corredor, ouvi o som de algo batendo, como uma gaveta se fechando. Caminhei devagar até o quarto. A porta estava entreaberta e, quando empurrei, vi algo que me fez esquecer de respirar. A mala, a primeira, aquela que a polícia tinha levado, estava ali, em cima da cama, fechada, limpa, sem um grão de terra. Recuei um passo. Aquilo era impossível. Eu vi os policiais levarem. Eu assinei o relatório. O Charlie, do outro cômodo, começou a gritar. Sai daí! Sai daí! Repetia sem parar. Senti um arrepio percorrer o corpo inteiro. Abaixei a cabeça por reflexo. E foi nesse movimento que vi, pelo reflexo do espelho do quarto, uma silhueta parada atrás de mim. Fiquei paralisado. Era uma mulher, rosto pálido, cabelos bagunçados, o mesmo moletom cinza que Emily usava na noite em que desapareceu. Ela não se movia, não respirava, só me observava. Virei lentamente, mas o quarto estava vazio. O coração batia tão forte que mal consegui ficar de pé. Corri até o Charlie, que ainda gritava. Quando cheguei perto, ele se calou. Ficou quieto, virado para a parede, como se não quisesse olhar para mim. E então, com uma voz que não era nem dele nem minha, disse: ela não foi embora. A energia da casa piscou, luzes se apagando uma a uma, até restar só a da cozinha. Fui até lá com o celular tremendo na mão. No chão, uma pegada. Pequena, descalça, úmida, levava até a porta dos fundos. A mesma porta que tinha se aberto sozinha na noite anterior. Do lado de fora, o vento soprava fraco. E entre o som das folhas ouvi de novo a voz dela. Não era gravação. Não era o papagaio. Era real, perto, sussurrada. Você nunca deveria ter me desenterrado. Depois daquele sussurro vindo do quintal, o corpo inteiro travou. Eu queria correr, mas as pernas não respondiam. Fiquei parado na soleira da porta, tentando convencer a mim mesmo de que era só mais uma lembrança distorcida, uma mistura de culpa e medo. Fechei a porta e encostei nela com força.
como se aquilo pudesse manter o mundo do lado de fora. O Charlie ainda estava no poleiro, mas quieto, observando. A luz da cozinha piscava, e o som do motor da geladeira era o único ruído constante na casa. Peguei o celular e comecei a gravar tudo. Queria provas de que não estava perdendo a cabeça. Mostrei o papagaio, a sala, o corredor vazio. Gravei a voz baixa que ainda parecia ecoar do lado de fora. Quando reproduzi o vídeo, nada, só silêncio. Sentei no chão tentando pensar. A mensagem, a mala reaparecida, a voz, tudo podia ter uma explicação racional. Talvez alguém tivesse invadido a casa. Talvez eu estivesse realmente confundindo lembranças com sonhos. De repente, o Charlie falou com a voz perfeitamente calma. Ela não quer te machucar. Ela quer que você lembre. O som me fez levantar na hora. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele só virou o rosto e começou a limpar as penas. Tentei rir daquilo, mas o riso saiu nervoso, trêmulo. Peguei as chaves do carro. Precisava sair, respirar, ficar longe daquela casa por algumas horas. Quando abri a porta da frente, notei algo estranho. No meio da calçada, bem em frente à garagem, havia uma pena verde, igual às do Charlie. Peguei. Estava molhada, como se tivesse acabado de cair. Olhei em volta, a rua deserta. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não passava. Dirigi sem destino por uns 20 minutos. Acabei parando num estacionamento vazio, o mesmo da loja onde tudo começou. Fiquei ali, olhando para o painel do carro, tentando encontrar algum sentido. Quando o relógio marcou 3h da manhã, o rádio do carro ligou sozinho. Um chiado curto e depois a voz dela. A mesma entonação, o mesmo tom sereno que eu reconheceria em qualquer lugar. Volta para casa. Desliguei o carro na hora. Fiquei imóvel, ouvindo o próprio coração bater. Olhei para o banco do passageiro e lá estava o celular da Emily. O mesmo que deveria estar desligado na minha casa. Peguei o aparelho. A tela se acendeu sem que eu apertasse nada. Uma única mensagem, com hora registrada há poucos segundos. Tudo o que você está vendo é o que você esqueceu. Naquele momento, alguma coisa em mim cedeu. Eu não sabia mais o que era real. Liguei o carro e voltei para casa, quase em piloto automático. Quando estacionei, o Charlie ainda estava lá, imóvel, olhando para mim através da janela. Entrei. A mala, o quarto, o reflexo. Tudo exatamente como antes. Só que havia algo novo sobre a mesa. Uma folha de papel com uma única frase escrita à mão. Quando você lembrar tudo, ela pode descansar. Peguei o papel e sentei. Respirei fundo. Olhei para o papagaio que agora repetia baixinho. Lembra, lembra, lembra. Fechei os olhos e deixei as memórias voltarem. Não cenas violentas, mas flashes confusos. O som de um carro, um grito, uma promessa de que eu contaria a verdade. E a sensação de que alguém estava tentando me proteger do que eu mesmo fiz. Abri os olhos. A casa estava calma. O Charlie finalmente calado. E pela primeira vez em semanas, senti um silêncio que parecia tranquilo. Pelo menos até o celular vibrar novamente. Era uma nova mensagem. Sem nome. Sem número, apenas 3 palavras. Agora, eu lembro. Fiquei olhando para a tela do celular sem conseguir piscar. Agora, eu lembro. A mensagem parecia simples, mas o peso dela me deixou completamente imóvel. Eu não sabia se devia sentir alívio ou medo. Olhei ao redor. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que costuma vir depois de algo terminar. Só que eu não sabia o que exatamente tinha terminado. O Charlie ainda estava no poleiro. Imóvel, com as penas arrepiadas. Quando me aproximei, ele virou a cabeça devagar, como se estivesse me observando há muito tempo. Eu disse o nome dele em voz baixa e ele respondeu, imitando a minha própria voz. Ela se lembra. Senti um arrepio percorrer o corpo inteiro. Peguei o celular de novo e olhei o histórico das mensagens. A mais recente não tinha remetente, nenhum número, nenhuma origem. Só o texto. Tentei apagar, mas o sistema travou. A tela piscou e, por um instante, apareceu uma gravação de áudio automática, gerada pelo aplicativo de mensagens. Dizia, nova mensagem de voz recebida, 0247. Apertei o play. Era o som da minha garagem, o ruído da bomba de ar, o barulho do vento e depois a voz da Emily. Não um grito, não um pedido de socorro, apenas ela dizendo, calma. Se você realmente lembra, então conserta. O áudio terminou e a casa pareceu ficar mais fria. Fui até a garagem sem entender direito por quê. Lá dentro, o pneu do carro estava novamente murcho, igual ao dia em que tudo começou.
Peguei a bomba de ar, conectei e fiquei observando o ponteiro subir devagar. Enquanto isso, o Charlie começou a cantarolar lá dentro. Uma melodia simples, suave, a mesma que Emily costumava assobiar quando estava distraída. Era um som que, de algum jeito, acalmava. Quando terminei de encher o pneu, fiquei ali parado, ouvindo. Aos poucos, fui me lembrando de detalhes pequenos, inofensivos, que tinham desaparecido junto com o resto. O jeito que ela mexia o café, a risada curta quando o Charlie falava algo fora de hora, o costume de deixar o rádio ligado em volume baixo durante o jantar. Essas lembranças doíam mais do que qualquer imagem perdida. Voltei para a sala e encontrei o bilhete sobre a mesa. O mesmo de antes, o da caligrafia desconhecida. Mas agora havia mais uma linha escrita abaixo. O esquecimento foi o seu castigo. A lembrança é o começo. Sentei, segurando o papel com força. Pela primeira vez, percebi que talvez tudo o que estivesse acontecendo, as mensagens, o papagaio, a mala, não fosse para me assustar, mas para me fazer entender algo. Talvez eu tivesse passado tanto tempo tentando negar, esconder, apagar, que a própria casa começou a devolver tudo. O celular vibrou outra vez. Era um novo áudio. Quando dei play, ouvi o som da minha própria voz dizendo: "Eu enterrei o que sobrou de nós." A gravação cortou no meio, e em seguida, o Charlie disse quase num sussurro: "Agora, conserta." Olhei para a janela. O dia começava a clarear, e o reflexo no vidro mostrava algo que não percebi de imediato. O poleiro do Charlie vazio. Fui até lá. Nenhum sinal dele, mas em cima da mesa, onde antes estava o papel, havia uma pena verde e o anel de casamento da Emily, brilhando sob a luz do amanhecer. Peguei o anel, e algo dentro de mim finalmente parou de lutar contra a lembrança. Não sei se aquilo significava perdão ou se era apenas o fim da negação, mas entendi que o que quer que estivesse me assombrando não queria me destruir. Queria que eu lembrasse quem eu fui e o que prometi consertar. Senti uma calma estranha. E então o celular vibrou pela última vez. Era uma notificação sem número, sem nome. Só uma frase curta que me fez soltar o ar preso no peito. "Agora você pode descansar também." Quando li aquela última mensagem, "Agora você pode descansar também", senti algo dentro de mim parar. Não era medo, nem alívio completo. Era como se depois de tanto tempo fugindo de algo invisível, eu finalmente tivesse sido alcançado. A casa estava silenciosa, e a luz do sol começava a atravessar as frestas da cortina. Tudo parecia normal, o tipo de calma que vem depois de uma tempestade. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. O Charlie ainda não tinha voltado. A ausência dele deixava um vazio estranho no ar, como se faltasse um som essencial na rotina. Caminhei pela casa procurando sinais, penas, restos de ração, qualquer coisa, mas nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Quando passei pela garagem, vi o carro da Emily parado exatamente onde sempre ficava, limpo, sem o menor vestígio de terra ou poeira. No banco do passageiro, uma foto, nós dois, sorrindo. Eu segurava o Charlie no ombro e ela estava de óculos escuros encostada em mim. Atrás da foto, escrito com caneta azul, estava o que parecia ser a última coisa dela antes de desaparecer. "Lembra do porquê começou." Voltei para a sala e me sentei. Coloquei o anel dela sobre a mesa, ao lado da foto, e fiquei encarando os dois. Aos poucos, as lembranças voltaram sem esforço. Os dias bons, o começo de tudo, a promessa de construir uma vida juntos, o medo de perder isso quando tudo desandou. Acho que foi aí que entendi o que ela queria dizer com consertar. Talvez não tivesse nada a ver com provas, polícia ou culpas. Talvez fosse sobre aceitar o que sobrou, dar um fim ao ciclo. Peguei o celular. Nenhuma nova mensagem, nenhum número, só as antigas, todas marcadas com o mesmo horário, 2h47. O mesmo momento em que a voz dela sempre aparecia. Apaguei tudo, uma por uma. Enquanto fazia isso, percebi o som do rádio ligado na cozinha. Eu não lembrava de ter encostado nele. A voz do locutor dizia algo banal sobre o clima, e depois começou a tocar uma música antiga. A mesma que Emily sempre colocava para acalmar o Charlie. O som encheu a casa. E pela primeira vez em muito tempo, eu consegui respirar fundo sem sentir o peso do medo. Abri a janela. O vento entrou, espalhando alguns papéis pela sala. Entre eles, aquele bilhete. O da frase, "Quando você lembrar tudo, ela pode descansar." Ele deslizou até o chão e percebi que havia algo novo escrito no verso, em letra firme. "Obrigada por lembrar." Fiquei parado olhando, sem entender como aquilo apareceu. Não importava mais.
Guardei o bilhete dentro da foto, coloquei tudo numa caixa e deixei sobre a mesa. Peguei o carro e dirigi até o parque onde ela costumava caminhar. O sol já estava alto e o ar fresco trazia um cheiro leve de grama molhada. Sentei num banco e fiquei observando as pessoas passarem. Pela primeira vez, o mundo parecia continuar sem mim, e isso de alguma forma era reconfortante. Fechei os olhos e ouvi o som de um pássaro no alto da árvore. O mesmo timbre, o mesmo assobio do Charlie. Olhei para cima e vi um papagaio verde, livre, voando em círculos antes de desaparecer entre as folhas. Sorri. Talvez ele nunca tivesse ido embora. Talvez só tivesse esperado eu lembrar. Voltei para casa mais leve. Na mesa, o anel dela ainda estava ali, mas a pena verde tinha sumido. No lugar, apenas um bilhete dobrado. Agora, está tudo em paz. Peguei o papel, dobrei novamente e guardei junto da foto. Senti o coração quieto pela primeira vez em muito tempo. A história começou com gritos que ninguém entendia e terminou em silêncio. Mas, no fundo, acho que sempre foi sobre isso. Sobre aprender a ouvir o que o silêncio tenta dizer.